dia, estimado Dr. Vasco Trancoso. É com o maior prazer que temos fazer este podcast consigo, como uma das pessoas que influenciou e participou na vida da cidade, do concelho, da região, nos últimos 30, 40 anos. 43. A primeira questão, temos mais ou menos meia hora. As questões, as respostas, eu vou ser curto nas perguntas, mas as respostas não devem ser muito longas, que é para a gente não prolongar muito tempo. A primeira questão é: Alfacinha na terra das águas mornas, a que se deve esta adesão e integração entre 1982 e 2025 e os anos que ainda faltam? Eu vim para as Caldas da Rainha em fevereiro de 1983. Numa das biografias está 82. Está, não vamos está enganado. Não vamos discutir isso. Pronto, de facto, em 1982 havia já a intenção de vir para as Caldas da Rainha, mas de facto vim habitar as Caldas da Rainha em 1983. Já tenho mais anos de Caldas da Rainha do que da minha terra natal, Lisboa. E de facto, o desejo veio, como gastroenterologista, de fazer um serviço desde a primeira pedra, como eu idealizava que fosse um serviço de gastroenterologia. Em Lisboa, no Hospital dos Capuchos, no serviço de gastroenterologia, onde eu aprendi a ser médico. O SNS é fundamental para as pessoas serem médicos e enfermeiros. Eu tenho questões nessa área. Gostava mais de saber o que é a adesão do Alfacinha a uma terra de águas mornas. Sim, porque a Caldas da Rainha não havia gastroenterologia e queria fazer algo desde o início, um serviço de gastroenterologia. Em segundo lugar, porque Caldas da Rainha era central, estava relativamente perto de Lisboa e eu sempre queria estar perto dos meus pais, que eu semanalmente visitava em Lisboa, e da minha filha mais velha. Por outro lado, Caldas da Rainha era uma cidade atraente porque havia movimento cultural, havia museus, havia cultura, e eu acho que sem cultura não consigo viver. O mundo seria muito melhor com cada vez mais aposta na cultura. E, portanto, o aspecto cultural das Caldas da Rainha e as tradições que vêm do tempo já, da própria cerâmica, Rafael Bordal Pinheiro, que eu conhecia bem o trabalho dele, portanto, Caldas da Rainha tinha todas estas... tinha a Lagoa de Óbidos, tinha, portanto... Aqui eu queria sair da grande cidade e vir para a nível distrital. Acho que essa era a grande questão. A minha aposta de futuro é nas pequenas cidades e não nas grandes cidades. Era essa a questão que eu queria colocar. Ensino secundário em Lisboa, com a companhia de algumas figuras e hostes da vida nacional e professores de grande nomeada. E depois o ensino superior, o curso de medicina também em Lisboa, com figuras que se mantiveram na área médica bastante importantes, ou não? Estou a dizer que teve no ensino secundário colegas importantes que vieram a ser importantes na vida nacional. Se eu tive colegas importantes na vida nacional, enfim, quer dizer, não sei, quer dizer, eu tive alguns colegas de curso, por exemplo, para já tive, digamos, a felicidade de ainda conhecer grandes mestres da medicina. Hoje em dia... Mesmo antes do secundário, não houve professores que marcaram... Houve professores que me marcaram, de facto, o professor Fernando Nogueira. Ainda no secundário, nos Juiceus, que frequentou em Lisboa, ou não? Portanto, eu conheci, portanto, como estava a referir, grandes nomes da medicina, de facto, e que foram importantes na minha própria formação médica para exercer uma medicina mais humanizada. E, portanto, neste momento praticamente não há mestres da medicina. Antigamente havia quem ensinasse a ensinar e viver a medicina
com uma arte com A grande e com um maior humanismo, uma medicina mais humanista, mais de olhos nos doentes em vez de olhos tanto tempo à frente dos computadores, portanto dos ecrãs. De toda a maneira, quer dizer, houve colegas de curso também, que são figuras conhecidas. Sou do curso, por exemplo, de Eduardo Barroso, e nós, na altura, quando acabámos o curso, quase que criámos o Serviço Médico à Periferia, que é algo fundamental para mais tarde, 4 anos depois. O primeiro ano de Serviço Médico à Periferia foi em 1975, 4 anos depois aparece em letra de lei, portanto a Lei Arnaud, portanto o SNS em 1979, mas beneficiou deste embrião, que foi o Serviço Médico à Periferia, que só surgiu por pressão minha e de um grupo de colegas junto do governo, junto do Ministério da Saúde, mais propriamente. Onde estava no 25 de abril de 1974? Isso é fácil. Eu, portanto, estava escalado para o Serviço de Urgência de São José, onde fazia, portanto, 24 horas e não recebia nada por horas extraordinárias, que fazia por prazer de aprender junto dos tais mestres. Fazia parte da equipa do Dr. Jorge Girão. E saía de minha casa, portanto, eu tinha que estar às 8 horas, portanto, no Serviço de Urgência de São José. Saí de minha casa, não sabia do que é que tinha acontecido durante a noite, e quando ia a passar junto do Rádio Clube Português, ali a parte perto do Parque Eduardo VII, fui interpelado por uma coluna de militares, e para meu espanto, eu não sabia o que é que tinha acontecido, que não me queriam deixar passar. Eu expliquei o que é que ia fazer e que até era importante estar no serviço de urgência para qualquer eventualidade, qualquer pessoa que fosse ferida, por exemplo, durante os acontecimentos do 25 de Abril. Imediatamente houve alguém do MFA que compreendeu perfeitamente e entrei no túnel de acesso à urgência do Banco de São José, escoltado por um jipe militar. Portanto, foi interessante, e estava de urgência, e estava escalado até para o SO de mulheres e de crianças. E a primeira e única ferida que eu conheço, pessoa que se feriu no 25 de Abril com um estilhaço de bala junto da coluna, foi uma senhora que ia embarcar, portanto, no Terreiro do Paço e portanto, foi ferida nessa altura e ficou a meu cuidado no Serviço de Urgência de São José. Internato hospitalar em várias partes do país no Serviço Médico à Periferia, instala-se as Caldas da Rainha na década de 80, onde aqui fica e cria um serviço de gastro exemplar que ainda permanece e que é uma referência a nível nacional. Foi esta a sua principal obra que não vai esquecer? Sim, não vou esquecer, porque de facto, como disse, aqui não havia gastroenterologia, não havia acesso a exames complementares de gastroenterologia, as endoscopias e outros exames, e de facto é muito gratificante, como disse há pouco, construir um serviço desde a primeira pedra, como idealizava, e foi uma luta permanente, até para conseguir os primeiros internos, porque um serviço não se faz sozinho, tem que serem vários médicos e vários enfermeiros, é um coletivo, e nesse sentido também tive uma oportunidade que outros hospitais distritais não tiveram, que foi formar e educar portanto, outros gastroenterologistas localmente, que são, no fundo, os meus descendentes técnicos. E isso é muito importante, porque a medicina não se faz só do aspecto do tratamento, da abordagem clínica dos doentes, mas faz também com aspectos de formação e de investigação. E neste caso, eu
transmiti, portanto, a quem ensinei aquilo que tinha aprendido na diáspora dos Hospitais Civis de Lisboa, que foi uma grande escola médica. É muito importante este aspecto do SNS e das escolas médicas, porque é aí que as pessoas aprendem a ser médicos e aprendem a ser enfermeiros. Não é nas entidades privadas que aprendem a ser bons profissionais de medicina, porque no SNS nós passamos visita em grupo, junto dos doentes. O doente é quase que beneficia de uma junta médica que, portanto, o avalia e, portanto, trata da melhor maneira e investiga o doente. Aí é que se aprende. Portanto, não é nas entidades privadas. E, por isso, o SNS é extremamente importante, porque se não houver SNS, as pessoas não aprendem a ser médicos e enfermeiros com letra grande. É uma escola, é a escola médica. Como acaba de dizer, o CNS é muito importante. E há uma ligação sua desde a criação do CNS e a sua implementação. E é isso, qual é essa experiência, porque viveu essa criação do CNS, porque antes não havia nada. Exatamente. A questão é a seguinte, logo a seguir ao 25 de Abril, eu fiz tropa em Mafra e, portanto, o MFA na altura fazia as chamadas, portanto, nós, os cadetes de Mafra, íamos para aldeias mais periféricas, as chamadas campanhas de dinamização do MFA. E então íamos fazer educação sanitária, íamos ver determinadas fábricas que estavam com as condições de higiene corretas e apercebemos que havia uma grande injustiça e uma grande assimetria entre as pessoas que estavam na área da atração dos hospitais distritais e as pessoas que estavam na área da atração dos hospitais centrais. 75% dos recursos médicos, camas, médicos, enfermeiros, estavam atribuídas a Lisboa, Porto e Coimbra, portanto, para os grandes centros, 75% dos recursos, e só 25% estavam atribuídos aos hospitais distritais que eram responsáveis por 75% da população. Ou seja, 3/4 partes da população só beneficiavam de 1/4 dos recursos de cuidados de saúde. Portanto, era injusto, havia uma grande assimetria, havia pessoas que nós percebemos que nunca tinham visto um médico à frente e essa injustiça levou-nos a seguir, portanto, a pressionar o Ministério da Saúde a criar o Serviço Médico à Periferia perante nós, enfim, com aquela elan criado após o 25 de Abril e o espírito de generosidade. Aqui havia também o aspecto de negociar a continuidade na carreira médica, a criação de lugares nas especialidades, e houve uma negociação, portanto, com o Ministério da Saúde. Isso é referenciado, aliás, este episódio da criação do Serviço Médico à Periferia, que há muito que aprender, porque nós estávamos em completa autonomia. Um dos problemas dos hospitais que estão no SNS atual é a falta de autonomia e excesso de burocracia. Não têm as armas para competir com a privada, com o setor privado, porque têm uma teia burocrática tremenda para comprar e adquirir e dar condições aos médicos para trabalhar como deve ser. Têm que ir a aprovação à entidade, ao Ministério da Saúde, à IRS, à espera portanto, mais tarde de ser aprovado no Orçamento de Estado, etc. É muito mais elástico, muito mais a gestão num setor privado. Portanto, o setor público precisava, de facto, de uma maior elasticidade na sua capacidade gestionária. Mas, como eu estava há pouco a dizer, há de facto um livro de história que refere o Serviço Médico à Periferia como essencial, porque é essa experiência que faz com que haja uma espécie de embrião do Serviço Nacional de Saúde, porque nós fomos aí colocados nos lugares mais periféricos do país, onde muita gente
ia à farmácia para se tratar, quer dizer, enfim, havia gente, como digo, que nem médico nunca tinha visto. E organizámos-nos, auto-organizámos-nos, criámos urgências, criámos atendimento materno-infantil para diminuir a mortalidade, que era grande na altura, a materno-infantil, que veio a descer a partir daí, e acabou por ser embrião, de facto, para 4 anos o Serviço Nacional de Saúde aparecer como em forma de lei. Portanto, houve aqui um certo pioneirismo que me orgulho muito, não é? Gastroenterologia, endoscopias e até outras formas de combate à doença ou de acompanhamento da doença. A evolução deste meio século, o que é que acha? Que evolução é que houve em meio século? Enfim, quer dizer, houve alguma evolução, como é óbvio, não é? Mas digamos que não há, assim, portanto, nos últimos anos, algo de extraordinário, como houve, por exemplo, com a introdução, de facto, das técnicas endoscópicas e outras afins da gastroenterologia, não é? Mas, portanto, há, de facto, um desenvolvimento grande da gastroenterologia, com a investigação, inclusive. Não podemos esquecer que nasceu nas Caldas da Rainha o Núcleo de Gastroenterologia dos Hospitais Distritais, que é outra sequela, portanto, deste movimento de trazer a nível distrital mais diferenciação, mais qualidade no tratamento das pessoas, na abordagem clínica das pessoas. E esse núcleo de gastroenterologia também surgiu aqui nas Caldas da Rainha, portanto, em 1985, quando aqui cheguei, vi qual era a situação, quais eram os problemas, e houve diálogo com outros colegas e que vieram às Caldas da Rainha, e nasceu o Núcleo de Gastroenterologia dos Hospitais Distritais, que hoje em dia tem praticamente todos os hospitais distritais associados, e que faz investigação, que faz reuniões, continua a fazer reuniões anuais. Isso é extremamente grato, ter sido, digamos, o mentor, digamos, desta associação que promove a gastroenterologia a nível nacional e que teve várias vezes diálogos com a tutela, no sentido de apetrechar os serviços de gastroenterologia dos hospitais distritais de melhores condições. Hoje em dia é um país completamente diferente de quando isto tudo começou no princípio da década de 80. Mas é no início, de facto, da década de 80 que há uma época dourada em que há muita gente, então, que vem para os hospitais distritais. Aliás, outra luta foi no sentido de virem internos para os hospitais distritais, porque até à data eram todos para os hospitais centrais e não havia ninguém que viesse para os hospitais distritais. E isso fez com que muita gente, ao virem para os hospitais distritais, ao conseguirmos isso, ao virem para os hospitais distritais, os médicos acabaram por se fixar. Muitos deles acabaram por se fixar nos hospitais distritais e mais tarde, portanto, fazerem parte do quadro dos próprios hospitais distritais. Portanto, há aqui, de facto, uma sequência entre o Serviço Médico à Periferia, o Núcleo de Gastroenterologia dos Hospitais Distritais, o SNS, tudo isso está, de certa maneira, ligado. E eu tenho muito orgulho em ter estado nesses espaços. Ups, desculpa interromper o teu podcast, mas temos uma grande novidade para ti. Podes anunciar aqui connosco. Contacta-nos já. Desde cedo se dedica a várias expressões artísticas, desde o desenho, fotografia, agora fotografia de rua, música, não sei se como executor, escrita, colecionismo, etc. Qual é essa necessidade dessa expressão artística, dessa atividade artística? Quase que é uma tradição, muitos médicos acabarem por se dedicar, uns à escrita, temos o exemplo do Miguel Torga, não é? Que é conhecido, outros à pintura, não é? Outras formas de arte. A arte é algo que eventualmente complementa e tenta explicar aquilo que nós, através da medicina, não conseguimos. Há coisas que, de facto, ainda a medicina
não chega, não consegue tratar, não consegue, portanto, estar avançada o suficiente e, por vezes, debatemos com alguns limites do conhecimento médico e, nesse sentido, provavelmente é um escape para... É evidente, também é preciso alguma... talento ou eventualmente alguma educação prévia. Eu desde muito cedo, quer através dos meus avós, quer mais tarde através de alguns professores que tive no Liceu Pedro Nunes, tive uma educação muito voltada para as artes plásticas e eu assistia a exposições. O meu primeiro livro foi uma enciclopédia Lelo ilustrada com reproduções dos grandes pintores do século passado. E, portanto, desde muito cedo, o meu olhar foi cultivado sob o ponto de vista estético e lia muito. As primeiras coisas que li, que não foi sem ser a enciclopédia, foi a coleção de Júlio Verne. Portanto, eu lia muito, via muita arte, e isso é extremamente importante, porque a cultura em Portugal não pode ser subestimada. A cultura, se há algo que pode mudar o mundo para melhor, é a cultura. E há uma coisa que o Bordal Pinheiro também apontava, e que ainda o Zé Povinho ainda enferma dessa doença, que é a ausência de culturiosidade. Ou seja, já não é tão analfabeto, mas ainda não está muito virado para o aspecto da cultura. Ver o que é que aconteceu recentemente, o Ministério da Cultura é subestimado no atual governo, não é? Portanto, penso que este aspecto das pessoas, a cultura é muito importante, até porque a cultura faz as pessoas serem melhores pessoas e contribuírem ainda melhor para a sociedade e em redor. Portanto, este aspecto tem a ver com uma educação prévia recebida. Ao longo destes anos, colaborou com a Gazeta de formas muito variadas, mas há pelo menos 2 momentos que são marcantes. É o caso de, a propósito de uma imagem que fez na Gazeta durante várias semanas uma colaboração, e o álbum das figuras calvenses. Não sei se outras outras oportunidades houve, mas de qualquer maneira, qual é o balanço desta? E houve o contrabaixo com acerca de música. Gazeta. O contrabaixo não foi na Gazeta. Eu estive a consultar, o contrabaixo foi noutro jornal. Foi? Foi. Mas de qualquer maneira, foi para si, e a relação com o público exterior ao jornal sobre estas experiências? Bom, quer dizer, eu, como disse, nunca deixei de gostar de fotografia. Eu comecei a fotografar em 70, quando acabei o curso, na década de 70, e o meu pai ofereceu-me uma máquina fotográfica, ainda, portanto, no tempo do analógico, e praticamente comecei a fotografar ao lado do Eduardo Gageiro, que faleceu recentemente, porque estive a fotografar no 25 de Abril, após o 25 de Abril, no telhado, em frente do prédio da PIDE, na António Maria Cardoso, eu e o Eduardo Gageiro a fotografar os PIDEs a serem presos após o tiroteio que matou alguns cidadãos nessa mesma rua. E desde essa altura fiquei preso, portanto, à fotografia. Também gosto de pintura, mas a fotografia ficou sempre aqui em espera. Pois, mas até a hoje. Experiência com a Gazeta? A experiência com a Gazeta foi interessante, porque não só permitiu que eu desse, portanto, a oportunidade de eu criar esse aspecto que era importante em mim, que era a fotografia, mas o contacto com as pessoas a outro nível que não o nível profissional do médico. Ou seja, este aspecto polifacetado já o meu pai também tinha, e, portanto, é sempre gratificante. Eu sinto, quando estou a interagir com as pessoas, seja na Praça da Fruta a fazer fotografias das pessoas, seja a outro nível, uma interação positiva com os caldenses,
a quem eu estou muito agradecido, porque desde, como há pouco falámos, desde 1983, sempre fui extremamente bem recebido e bem tratado, e, portanto, é um complemento também dessa minha vertente cultural, fotográfica, estética. Foi presidente do Conselho de Administração do CHOI, nessa altura. Tem boas recordações desses tempos ou foi um pesadelo? Não, é assim, eu fui presidente do Conselho de Administração durante 10 anos do Centro Hospitalar das Caldas da Rainha, portanto, na altura ainda era só das Caldas da Rainha, quando se transformou noutra coisa, no Centro Hospitalar do Oeste, e depois mais tarde já não estava como presidente do Conselho de Administração. Durante esses 10 anos, nós deparámos com múltiplos desafios. Não esquecer que, nessa altura, o Centro Hospitalar das Caldas da Rainha integrava o Hospital Termal e o Parque, a Mata, uma série de património, e não é fácil. Eu tive o cuidado de fazer o curso de termalismo para perceber o que é que estava a fazer no Hospital Termal. Quer dizer, tinha que me preocupar, era interessante o desafio, porque não só tinha que preocupar com os doentes e os mais de 1000 funcionários que trabalhavam no hospital, mas também preocupar-me com as rosas do parque ou com a mata, para não caírem árvores na mata. Mas, a nível distrital, a questão essencial é a ausência por parte da tutela de olhar para as Caldas da Rainha como devia ser, a nível hospitalar. Como se sabe, houve vários projetos de ampliação do Hospital Distrital, e todos eles ficaram na gaveta por diversas razões, políticas ou não, mas houve algo, portanto, ficaram na gaveta, e houve que, e isto foi extremamente importante, reformular ou reformatar, de certa maneira, o Hospital Distrital para cumprir a sua missão de tratar cerca de 200 mil, portanto, a área de atração era cerca de 200 mil habitantes. Portanto, quer dizer, houve aqui que percebemos que a tutela estava muito paralítica em relação à ampliação desejada pelo Hospital Distrital. E então criámos um serviço de medicina completamente novo e com mais camas. O hospital passou a ter também mais camas, e também um serviço de pediatria novo. Portanto, colocámos o serviço de gastroenterologia, por exemplo, e os serviços de ambulatório com orientação norte-sul, e os serviços de internamento este-oeste. Portanto, houve formatámos de maneira diferente, de maneira a podermos, o Hospital Distrital da Caldas da Rainha, dar resposta portanto, aos doentes, à população que servia. E isso foi extremamente importante para a sobrevivência dessa assistência. Se isso não tivesse sido feito, hoje estávamos numa situação terrível. Portanto, eu não posso ter, senão, essa boa recordação, não é? Tem opinião sobre a transferência do Hospital das Caldas, com os 2.000 ou 3.000 pessoas que estão associadas para o Bom Barral, para um sítio onde não existe nada, ou acha que tudo bem? Sim, eu antes queria voltar atrás, por exemplo, isto é história e é importante. Quando eu estava ainda como Presidente do Conselho de Administração, fiz parte do trabalho de escolha para a ampliação, porque a ampliação do Hospital Distrital estava programada, havia o programa para a ampliação. Foi feita a ampliação do serviço de urgência e do bloco operatório, portanto, isso estava executado. Eu inaugurei esses serviços que estavam fechados, e depois havia a segunda fase de ampliação, que era o internamento. E esse internamento, que previa 228 camas, se a memória não me traiçoa, houve uma escolha. Houve concurso na DRIES do Centro, em Coimbra. Eu fiz parte do júri, foi escolhido um concorrente, e depois, portanto, foi
em 2002, portanto, tivemos que pressionar a tutela e mais tarde, portanto, houve, portanto, o secretário de Estado autorizou, portanto, o projeto de arquitetura portanto, que estava adjudicada. Já o projeto é uma fase avançada, estavam previstos no PIDAC para 2003, 2004 e 2005 verbas, e para os anos seguintes também, portanto, para a parte do estudo, porque o estudo prévio foi feito, não é? Em 2003. No local onde existe o hospital. E a questão é esta, isso parou? Ou seja, havendo dinheiro no PIDAC para a ampliação do Hospital Distrital, isso foi parado, e eventualmente Vila Franca de Xira beneficiou da retirada do dinheiro das Caldas da Rainha. Na altura apareceu a proposta para um novo hospital e o Ministério da Saúde eventualmente aproveitou a deixa. Então, se há uma proposta para um novo hospital, para a ampliação prevista para 228 camas. Se isso não tivesse surgido, provavelmente neste momento o assunto se era Bom Barral ou Caldas da Rainha não se colocava, porque o Hospital das Caldas da Rainha já tinha sido neste momento uma dimensão que não seria possível voltar atrás. Perguntas curtas e rápidas. Mas obviamente, nesta altura do campeonato, há que olhar para a frente e apoio a ideia de um novo hospital que ser nas Caldas da Rainha, como aliás propus ser colocado na área da antiga Matel. Foi o hospital apresentou nessa altura, houve um grupo que se reuniu aí com o Ministério da Saúde e a proposta foi apresentada, que agora é retomada, mas não andou para a frente porque na altura havia, portanto, outras forças políticas e um estudo do Dr. Daniel Bessa que propunha que fosse na Alfeizarão. Veja bem a diferença, há estudos que propõem um novo hospital em Alfeizarão e agora Bom Barral, e as Caldas da Rainha é Granada, quer num, quer no outro. Termas caldenses é outra das paixões que deixou ficar por cumprir. O que é que ficou por cumprir? O que é hoje falta às termas caldenses? Às termas caldenses, eu não conheço neste momento em pormenor o que se passa no Hospital Distrital, mas o Hospital Termal, exatamente, queria dizer Termal e disse Distrital, ainda estava. Mas eu quando fiz várias, portanto, investimentos no Hospital Termal, vários benefícios, várias modificações, e as próprias subestações foram totalmente remodeladas de maneira a não haver a possibilidade de bactérias caírem em cima das canalizações, etc., que foram todas modificadas. Inclusive, a única coisa que faltava era uma adoção nova entre o furo AC2, por exemplo, e o Hospital Termal com portanto, depósito. O hospital pagou o projeto, existia o projeto, só faltava o concurso para o lançar. Foi na altura em que eu saí. E isso seria uma coisa barata, na altura seriam poucos milhares de euros a implementar isso. Se isso tivesse sido feito na altura, ele não teria voltado a encerrar. Política, foi uma boa experiência? É sempre, de qualquer experiência, é sempre enriquecedora. Nós estamos cá sempre para aprender em todos os campos possíveis. Foi uma experiência curta, mas fiz amigos, tentei fazer uma política em benefício do Conselho. Curiosamente, também há uma tradição de antigos administradores do hospital que também trabalhavam a nível de uma espécie de autarquia. Por exemplo, o Bercoó foi presidente da Câmara das Caldas ao mesmo tempo que do Hospital Termal. Mas tentei ajudar as Caldas da Rainha. O meu coração é caldense, nasci em Lisboa, mas o meu coração está nas Caldas e, de facto, eu sempre dei tudo para que as Caldas melhorassem, e, portanto, a nível político é natural a intervenção. Personalidades internacionais, nacionais e locais
que admire na área política, profissional e artística? Profissionais, Nacionais. a nível político, internacional e nacional e local. Se tiver. É difícil de encontrar, porque de facto a nível internacional, cada vez... Não tem que ser atuais. Ok. Bom, quer dizer, todos nós gostaríamos de que houvesse um Churchill, quer dizer, todos nós, inclusive a nível nacional, o próprio Mário Soares, figuras como Mário Soares, Sá Carneiro, Alba Cunhal, grandes figuras. Local. Desde aí, enfim, quer dizer, Jorge Sampaio, mas sinceramente neste momento há uma grande crise de valores, quer dizer, a nível nacional e a nível internacional. Sente-se que quem lidera os destinos dos países, quer a nível nacional, quer a nível internacional, então temos o exemplo dos Estados Unidos, não é? Quer dizer, aí há aposta cada vez em mais, portanto, políticos de extrema-direita e de índole nacionalista. Isso faz com que, de facto, o mundo evolua de uma maneira que enfim, quer dizer, não me parece qualitativamente boa. Profissionais na sua área? Profissionais da minha área... Médica. Internacional, nacional e local. Bom, quer dizer, na altura tinha uma grande admiração a nível internacional pela gastroenterologista. Aliás, ela era mais hepatologista, que era a Sheila Sherlock, com a que contactei. A nível nacional, tinha a grande admiração pelo professor Pinto Correia, do Hospital de Santa Maria, que ajudou o serviço de gastroenterologia, porque quando ele me debatia, por exemplo... ele ajudou, inclusive, a implementação do Serviço Médico à Periferia quando lhe foi pedida ajuda. Deu a opinião positiva ao Ministério da Saúde. E ajudou também o Serviço de Gastroenterologia das Caldas da Rainha com propostas para a Gulbenkian fornecer ou doar equipamento gastroenterológico ao serviço, não é? A nível local? Não tem. A nível local, enfim, não vejo assim uma grande figura, quer dizer, mas a nível também queria falar do professor Gouveia Monteiro, que era de Coimbra, que também foi uma figura muito grande na gastroenterologia e apoiou, por exemplo, o núcleo de gastroenterologia dos hospitais distritais. São figuras de uma dimensão muito grande. E a nível artístico? A nível artístico... Nacional, quais são os... eu, como sabe, pratico fotografia de rua, que é algo que é pouco conhecido dos portugueses. E há muito pouca gente a fazer fotografia de rua em Portugal. Ainda agora estive no Porto a falar sobre fotografia de rua e com alguns fotógrafos que começam a fazer fotografia de rua, mas lá fora é, neste momento, a grande, digamos, coqueluche, porque este século estava muito voltado. A fotografia lá fora vendem-se milhões de livros e 70% são de fotografia de rua. Qual é a personalidade, então? Por exemplo, gosto muito do Alex Webb, a nível internacional também. Nacional, não só na fotografia, mas pode ser personalidades que... todo tipo de artes. A nível nacional, eu percebo, quer dizer, eu tenho uma grande admiração pelo Ferreira da Silva. Muito bem. Como se sabe. Aliás, fomos muito amigos e recordo-o com saudade. É uma personalidade que ainda hoje me emociona quando me lembro dele. E apoiou-me muito quando eu comecei a pintar. Era muito curioso porque eu sabia quais eram os quadros que ele gostava, porque ele começava a fazer festinhas aos quadros que gostava. Mas o Ferreira da Silva, até não só pela sua obra e pela sua amizade, curiosamente, recentemente tive a oportunidade de cumprir um desejo do Ferreira da Silva.
ele fez o meu retrato em acrílico, depois de ter feito o retrato do professor, do Dr. Ernesto Moreira no Monte Pio, fez o meu retrato também em acrílico. Foi uma jornada engraçada, porque fomos a Lisboa comprar os materiais, eu também pintava e pronto, havia uma discussão qual era a melhor tinta acrílica, etc, etc. Mas seja como for, depois de me pintar o meu retrato, que eu tive muito tempo em minha casa, disse que para ele seria lógico que os diretores do Hospital das Caldas da Rainha, normalmente quem tivesse o Hospital Termal à frente, tivessem o seu retrato no Museu do Hospital e das Caldas. E depois de ter muitos anos o retrato da minha casa, doei recentemente ao hospital, ao Museu do Hospital e das Caldas, o retrato feito pelo Ferreira da Silva, e não só, cumprindo esse desejo. Não sei se ele fez outros retratos de outros diretores, mas era a ideia dele, era haver, portanto, estarem no Museu do Hospital e das Caldas, a ver, de facto, retratos dos diretores. Havia muito mais questões, mas estamos a terminar. Nunca teve reações adversas ou contrárias na sua atividade de fotógrafo de rua que tenham piada ou não? Nunca houve nenhum que problema. tenham o quê? Piada, interesse. Interesse. De falar. Adversas? Nem por isso. Adversas ou Não. fora do vulgar? Não. As pessoas conhecem-me, nunca tive nada de... Aqui nas Caldas, não, curiosamente, a única reação adversa que tive, mas que estava a fazer uma fotografia que nem sequer eram pessoas, era uma praia inteira em Porto Covo, há um fulano qualquer lá ao fundo, que nem sequer estava na imagem, que veio a correr a dizer, não autorizo que me fotografe, qualquer coisa deste tipo. Mas, que portanto, não me recordo de ninguém. Aliás, houve uma fase em que fiz retratos de muita gente, chamado retrato de rua, antes de passar à fotografia de rua, que é diferente do retrato de rua. E interagi com muita gente, porque no retrato de rua há diálogo, eu peço autorização à pessoa para fotografar, que eu explico que gostava de fotografar, e houve muita gente fotografada, o próprio Ferreira da Silva também foi fotografado, e não só, quer dizer, mas outras personalidades, médicos, etc., que foram fotografados, mas agora, portanto, é a fotografia de rua. Última questão para encerrar. Pelo que gostaria de ser recordado depois da nossa vida nesta terra? Nunca pensei nisso, de facto, mas é por alguém que adotou no seu coração as Caldas da Rainha e que fez tudo para que Caldas da Rainha e os caldenses fossem privilegiados com uma vida melhor e que o Conselho, no seu todo, progredisse a todos os níveis, quer a nível, portanto, normalmente a nível da saúde, a nível, a obra, portanto, a nível da saúde no Hospital das Caldas da Rainha, foi algo significativo na minha vida. Eu hoje ainda, por vezes, sonho que estou a trabalhar no hospital. Portanto, isso é extremamente... Isso significa que foi, digamos, algo que fez parte essencial da minha vida. Muito obrigado. Foi obrigado eu e parabéns à Gazeta por esta iniciativa destes podcasts e que continuo, portanto, a terem audiência e foi uma ideia excelente e dou os meus parabéns à Gazeta das Caldas. Muito obrigado e felicidades e saúde. Obrigado.